tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o despertar, o que é o despertar. E para falar desse assunto, cada um só pode falar por si próprio, porque é algo muito particular. Vão haver algumas coisas que vão se repetir para a gente poder se identificar, né? E é nesse intuito da identificação que eu estou fazendo esse vídeo, porque pode ser que você esteja passando por esse processo ou ainda vá passar por esse processo, que muitas vezes é dolorido, porque nos leva a crer que de repente a gente está ficando louco. Bom, desde pequena, assim, eu sempre fui muito diferente. Diferente das outras crianças, eu não gostava das mesmas brincadeiras. Até hoje eu não gosto de jogos, não gosto de competição, não gosto de filmes de terror, por exemplo. E uma das coisas que aconteceu na minha infância é que eu sou a filha mais nova de 3. E os meus irmãos gostavam, não sei na verdade até que ponto gostavam ou não, de assistir filmes de terror. E eu não gostava. Mas, como eu era a caçula, como eu era considerada por eles como a mimada, a queridinha, que a mãe mais cuidava, então eu precisava o tempo todo estar provando alguma coisa para eles, né? E então eu assistia os filmes de terror, mas eu não gostava daquilo, aquilo me causava sonhos, pesadelos, e não era nada agradável. Depois de muito tempo eu me dei por conta dessa questão, de estar vivendo aquilo que os outros querem que você seja e não o que exatamente você é, o que você gostaria de ser. E aí isso vem com a maturidade. Dificuldade em respeitar regras que não fossem me explicadas como exatamente aquilo iria beneficiar alguém, o motivo, a motivação do porquê existir aquela regra, né? Então eu era tida por algumas pessoas como uma rebelde. E eu acho que, sinceramente, se o despertar precisar de uma rebeldia, de uma certa dose de rebeldia, a gente deve fazer uso dessa rebeldia sim. Porque não é normal que existam tantas discrepâncias no nosso mundo que é tão rico, tão abundante em tudo. E dentro dessas discrepâncias, alguns têm muito e outros que não têm nada. Alguns que têm acesso à educação, à saúde de qualidade. A característica é que eu me sentia muito bem sozinha. Passava muitas horas sozinha, principalmente depois que a internet chegou lá em casa, quando eu tinha 15 anos. Eu ficava isolada no meu quarto, eu saía do meu quarto para fazer as refeições e também comecei a me desligar bastante da televisão, né? Hoje eu nem tenho mais aparelho de televisão aqui na minha casa, isso já não faz parte da minha vida há um bom tempo já. Não me sentia identificada com os meus pares. Eu gostava muito de conversar com pessoas mais velhas do que eu, com pessoas com mais experiência, com mais maturidade. Constantemente na minha vida eu tenho amigas e amigos que têm bem mais idade do que eu. A questão é que eu sempre tive bastante habilidade em identificar um perfil, traçar um perfil de uma pessoa
e saber se aquela pessoa é ou não uma pessoa confiável. Eu digo que na minha frente as pessoas são transparentes e isso acontece sem que eu queira. Isso acontece naturalmente. Por exemplo, eu vou sair, vou pegar um Uber ali, 20 minutos, meia hora, 10 minutos, a pessoa me conta toda a vida dela, sabe? Isso é muito comum de me acontecer. Eu sou uma boa ouvinte e eu passo muita confiança. Elas se sentem à vontade de compartilhar as suas histórias, muitas vezes comigo, né? E por algum tempo eu usei isso de maneira inadequada, porque ao me dar por conta das características da pessoa, eu dizia pra ela, você é assim, assim, assim. E muitas vezes fazia isso de maneira hostil. Porque cada um sabe quem é. Mas quando alguém vem e te diz aquilo que a princípio tu nega, mas no fundo tu sabe que aquilo é verdade, acaba sendo ofensivo. Então, muitas vezes eu usei isso de forma errada. E isso é importante falar porque às vezes a gente tem esses dons que estão latentes na nossa vida, mas a gente não sabe como usá-los. Então isso pode acontecer de alguma maneira também. As pessoas despertam muitas vezes através dos seus próprios traumas, através das suas próprias superações. Eu sempre tive a habilidade de ver as coisas pelo lado bom. Por exemplo, com 6 anos, os meus pais se separaram. E eu lembro do dia que o pai saiu de casa, e aí a minha irmã e o meu irmão, que eram mais velhos do que eu, estavam chorando. E eu não estava chorando, porque eu entendia que aquilo era melhor para os dois, em virtude de todas as questões que eles tinham. E mais do que isso, como uma criança que eu era, com 6 anos de idade, eu achava o máximo a ideia de ter 2 casas. E sempre foi muito legal para mim, assim, essa experiência, né, de viajar sempre no final de semana para ir ver o pai, para ir para casa do pai, ou do pai vir pra gente sair. Então sempre foi muito saudável para mim essa separação, assim. Houve um momento na minha vida em que eu cometi um grande erro contra a minha própria vida e contra a vida de outra pessoa. E a partir desse erro aconteceram uma série de escolhas inadequadas. De acordo com o grau de entendimento que a gente tem naquele momento da nossa vida, a gente faz escolhas. E a gente precisa entender que tá tudo certo. Durante muito tempo, então, eu me coloquei no mundo como uma pessoa não merecedora de toda a abundância que existe no universo, né? Eu não me julgava merecedora e em função disso eu fiz muitas escolhas erradas, abusivos, mas principalmente o meu relacionamento comigo mesma, né? Então eu fiquei durante anos sofrendo muito com essa questão, que eu aprendi que eu precisava me amar para aprender a amar o outro. E nesse processo de se amar, você precisa amar o todo, principalmente todo o resto que a gente não enxerga, que é aqueles teus princípios, aqueles teus valores que às vezes estão adormecidos. Então eu comecei a fazer um exercício constante de me amar. Amar a mim mesma, aprender a me amar, para daí então aprender a amar o próximo, independente das suas escolhas, independente do seu nível evolutivo, amar o próximo, sem julgamentos. Porque durante muito tempo eu
era a minha maior crítica. E eu achava que isso era uma qualidade, que estava tudo ok. Até o dia que eu parei para entender essa questão. E eu verifiquei que eu estava me julgando muitas vezes, né? Na verdade, essa autocrítica, ela vinha no sentido de não existir um julgamento do outro a respeito da minha pessoa. Então eu não aceitava nenhum tipo de julgamento do outro, porque eu era a minha maior crítica. Até que eu vi que não era uma qualidade porque não me fazia bem. Então eu aprendi a parar de me julgar. E principalmente eu entendi que o meu cérebro, ele é uma parte do meu corpo, assim como as outras partes do meu corpo. E que eu não devo dar tanta relevância àquelas questões que o cérebro fica insistindo para ti. Quando, por exemplo, tu vai dormir e tenta relaxar e o cérebro fica te repetindo uma cena lá do passado, uma cena traumática do passado que tu viveu, né? Isso acaba atraindo energias na mesma faixa vibracional, então tu começa a vibrar mais baixo. E o que tu vai atrair para tua vida são mais motivos de ter traumas, mais motivos de ter questões para resolver, mais motivos de ter coisas a reclamar, né? Então, a gente precisa estar o tempo todo num treinamento, né? Ensinando para o nosso cérebro, isso não é real, né? Ter esse discernimento do que é real e o que eu estou criando na minha mente é fundamental para o autoconhecimento. Eu sou professora de filosofia e acredito que todas as minhas turmas, todos os meus alunos, alguma vez na vida tiveram que fazer o trabalho Quem Sou Eu? Porque ele é um trabalho fundamental para o autoconhecimento. Eu dizia para eles que enquanto eles não souberem dizer quem eles são, os outros vão dizer quem a gente é. Assim a gente acaba não sendo quem a gente é de verdade. Hoje eu me permito ser quem eu sou. Outro dia eu fui fazer uma entrevista e uma pessoa que estava também como candidata para vaga também era terapeuta. E aí quando a gente saiu da entrevista, ela disse: "Nossa, me admirei da tua coragem de dizer que tu é terapeuta". Eu disse: "Mas como que eu não vou dizer? Isso é quem eu sou, né?" Então ela tá ali ainda numa fase de negação, né, daquilo que ela é em essência. Mas tudo certo, cada um no seu estágio evolutivo, né? E para encerrar, eu queria falar para vocês que eu fui estudar filosofia num momento em que eu não me encontrava mais no mundo. Num momento em que eu fiquei tão diferente de todas as pessoas que eu não me reconhecia mais nesse mundo. E ali, na filosofia, eu encontrei pessoas que pensavam como eu, os grandes pensadores. E tudo aquilo que eu pensava já havia sido pensado muito tempo antes. E aí foi que eu me encontrei como pessoa. Estudar filosofia não é o suficiente, você precisa praticar isso. Essa é a verdadeira sabedoria. E o filósofo é aquele que é o amigo da sabedoria. E assim, então, eu me despeço de vocês com o meu namastê. Fiquem todos em paz e tenham um bom despertar.